E eu convido você agora a mandar sua perguntinha, sua participação, porque a gente vai falar com um especialista, o Fábio Fernandes, escritor, palestrante. Boa tarde, Fábio. Obrigada pela presença. Boa tarde, telespectador. Fábio, a gente vai falar um pouquinho sobre a relação, como melhorar a relação entre alunos e professores, entre pais e filhos. Hoje parece que perdeu-se muito alguns valores, né, Fábio? E aí, uma das dicas para a gente melhorar essa relação, não só na família, mas aí melhorar a nossa vida pessoal, familiar, profissional, financeira, o que pode nos ajudar é a neurolinguística. E eu queria que você explicasse para o pessoal de casa, em primeiro lugar, Tati, mas o que é a neurolinguística? O que é a neurolinguística, Fábio? O telespectador deve estar curioso para saber o que é neurolinguística. Programação neurolinguística vem da palavra programação, de programar um computador, neuro de neurônio e linguística de linguagem. É uma maneira mais eficiente de você se expressar para conseguir algo melhor na sua vida. Então nós podemos melhorar a maneira de se expressar. Até na Bíblia fala do poder da palavra. E nós usamos o poder da palavra o tempo todo. Uma apresentadora como você, um professor que vai falar com um aluno, uma mãe que vai dar uma ordem para o filho. Se a palavra for proferida de maneira errada, vai influenciar negativamente a pessoa. Por exemplo? A programação neurolinguística pode melhorar a comunicação interna e externa. Na Páscoa, muita gente comeu chocolate. Mas tem pessoas que foi comer um pedacinho de chocolate e falou: ah, tem certeza que vai fazer mal para o meu fígado. Você já mandou uma ordem negativa para o seu corpo, contribuindo para que fizesse mal para o seu fígado. Quando a pessoa fala: eu tenho que acordar às 6 horas da manhã em ponto, você tem certeza que acorda antes do despertador. Então a palavra tem poder e você pode usar a sua palavra para melhorar a sua saúde ou prejudicar a sua saúde. Essa é a comunicação interna. E a comunicação externa? Quando você vai dar uma ordem para o seu filho e falar: ó, não é para comer todo esse ovo de Páscoa, hein? Você está citando o ovo de Páscoa, chamando a atenção dele para o ovo de Páscoa. Então se você falar: não põe a mão aí que ele vai ficar com vontade de pôr a mão ali. Se eu falo para você que está me assistindo: não pense em maçã, o que você pensou? Primeira coisa que veio à cabeça era uma maçã vermelhinha. Vermelhinha ainda. Então você cria isso no cérebro. E a palavra tem muito poder. Quer ver? Eu vou fazer uma pergunta para o telespectador e para você também. Me responda bem rápido, hein, você que está assistindo. Que cor que é sua geladeira? Branca. O que a vaca toma? Leite. Não. A vaca toma água. A vaca toma água. A vaca toma água. É automático, né, Fábio? Por que você respondeu leite? E o telespectador também deve ter respondido. Porque eu perguntei: que cor que é sua geladeira? Bom, você associa que na geladeira uma das primeiras coisas que tem é o leite. Eu falo: o que a vaca toma? É leite. Então, se você dá uma ordem para o seu filho assim: não esquece de fechar a janela, é mais fácil ele esquecer. E como eu deveria falar isso de uma outra forma? Lembre-se de fechar a janela, para ficar gravado, lembre-se. Se você fala para o teu filho: você é muito teimoso, menino, ele vai ser cada dia mais teimoso, porque o cérebro grava por repetição. Então, nós temos que usar a palavra de maneira positiva. Em vez de falar: você é muito teimoso, menino, você pode falar de uma maneira mais eficiente, falar: seja mais obediente, menino, para ele gravar a palavra obediente. E a pessoa que trabalha com vendas? Você acabou de comprar esse sapatinho bonito, uma sandália gladiador. Aí o vendedor fala assim: você não precisa de mais nada? Você não precisa de mais nada? O que vem na cabeça? Não. Não, obrigada. Você precisa de mais alguma coisa? Você gostaria de ver as novas meias que chegaram, coleção de inverno? Você está induzindo você procurar no seu cérebro: ah, eu estou precisando de uma meinha. Então, usando o poder da palavra, Fábio, como que aquelas pessoas que estão nos assistindo agora podem melhorar o relacionamento? Por exemplo, existem muitos casos de irmãos que não falam com irmãos. Como que a mãe, né, que é aquela pessoa que tem um poder maior dentro de casa, né, às vezes é mais sensível, mais intuitiva, como que a mãe pode ajudar? Por exemplo, esses dois irmãos que não se falam, como a mãe pode interferir de uma maneira positiva, usando as palavras corretamente? Um filho que não fala com o pai. Bom, aí primeiro tem que descobrir qual o conflito, a causa do conflito, para usar a palavra certa no momento adequado. Porque se eu não sei a causa da falta de conversa de um com o outro, como que eu vou descobrir? Como que eu vou aplicar um remédio se eu não sei qual a ferida? Se você chega para um médico e fala: eu estou com uma dor, o médico vai falar, vai ter que fazer 1000 exames para descobrir qual a origem da dor.
Mas se você já sabe, eu estou com uma dor devido, eu comi muito chocolate nessa Páscoa, então estou com uma dor no estômago, uma dorzinha de cabeça, pode estar relacionada ao fígado. Então fica mais fácil diagnosticar e aplicar o medicamento correto. Então a mãe também tem que descobrir se a causa é os ciúmes, se a causa é uma briga que eles tiveram, é um desconforto porque um está subindo mais na vida e o outro não consegue se destacar. Às vezes um é mais loirinho e é mais elogiado, o outro é moreninho, é baixinho, não cresceu tanto. Na Bíblia fala da história de Davi. Da história de Davi, que ele era pequenininho, mais ou menos 1,5 m, e conseguiu, tinha 8 irmãos e todos foram para a guerra, mas quem venceu Golias foi Davi. Então, na verdade, às vezes a pessoa, ela se despreza achando que ela tem um defeito e por isso ela não conversa com o outro para não mostrar o que tem dentro do interior dela. Então, é muito fácil. Uma pessoa calada, você não sabe se ele é inteligente ou se ele é ignorante. Depois que uma palavra é proferida, você já descobre mais ou menos o que a pessoa está pensando. Tem pessoa que não conversa com o outro para não descobrir o que ela tem no interior. Então, é um medo. Como as mães podem ajudar os filhos que são extremamente tímidos? A pessoa tem que descobrir... É tímido por quê? Eu tenho tímido porque eu tenho medo de falar em público. O medo de falar em público é normal. Mas a pessoa pode vencer o medo repetindo todo dia. Eu tenho coragem. Se a pessoa repete, eu sou muito medrosa, eu não consigo falar em público, eu não consigo ganhar dinheiro, a coisa está difícil para mim, não está fácil ganhar dinheiro, ela está negativando, usando palavras negativas para fazer com que o subconsciente dela fique cada dia mais frágil, depressivo, tímido. Então, as palavras têm poder. Por isso que a oração ajuda. Porque toda oração é um pensamento positivo. Ninguém ora, meu Deus, me ajude a ficar pior, me ajude a ficar mais tímido, me ajude a ficar mais pobre. Ninguém ora negativamente. Então, a palavra é importante, a oração é importante. Então, nós temos que aprender a jogar palavras positivas no subconsciente, principalmente antes de dormir, que tudo que você fala antes de dormir fica gravado no seu subconsciente. Se você lê a Bíblia antes de dormir, você vai dormir com coisa boa. Se assiste um filme policial, você vai dormir preocupado, tenso. E quais as palavras que devem ser usadas pelas mães para motivarem seus filhos, para de repente quebrar aquele clima ruim que está em casa por uma briga? Filho, como você está melhorando na escola? Gostei de ver. Nossa, filho, como você está melhor? Ultimamente você está obediente, está chegando na hora certa. Filho, que bom que você está melhorando. E elogio. Que, por exemplo, sempre tira nota baixa, um 0, tirei um nota D, desobedece, ou vive em casa brigando muito, bagunçando muito. Nesses casos, Fábio, como que a mãe pode ajudar? Porque a mãe, às vezes, tem costume de... vai apresentar para vizinho o filho, fala que, esse aqui é meu pestinha. Nossa, ele não para um minuto dentro de casa. Infelizmente, ela repete coisas negativas, achando que é um elogio. Esse aqui é o meu pestinha. Nossa, esse aqui parece um diabinho, não para um minuto. A mãe usa palavras de maneira errada, porque ela aprendeu, às vezes, de maneira errada. Às vezes, a mãe coloca medo no filho desde a infância. Olha a música... Nana, nenê, que a cuca vem pegar. A criança nem sabe que é a cuca, já tem medo da cuca desde a infância. Então, as palavras têm poder. Então, às vezes, a mãe começa a falar, filho, você é um pamonha mesmo, tudo que você pega, você derruba. Menina, você chora à toa, você é uma moleza, parece uma manteiga derretida. Então, a filha vai gravando aquilo. Ou o pai fala para o filho, homem não chora, menino. Quando o menino é mais velho, já virou um homem, não consegue chorar. Aí fica tendo que tratar problemas interiores com psicólogos, porque não consegue colocar uma lágrima para fora. E você, mãe que está nos assistindo, se você tem alguma dúvida, tem algum problema de relacionamento, escreva para a gente qual que é a causa desse problema. E aí o Fábio vai poder ajudar você. Eu vou para o intervalo, quero receber sua participação. No próximo bloco a gente volta com mais entrevista, com mais informação e daqui a pouquinho ainda tem arte e artesanato. O programa Mulher.com volta a falar sobre relacionamento familiar. Hoje é tão comum, né? Irmãos que não falam com irmãos, mães que abandonam seus filhos, mãe que briga com o filho, filho que briga com o pai. E a gente pode melhorar, sim, o relacionamento na família, o relacionamento na escola, os relacionamentos profissionais. Você pode melhorar a sua situação financeira. Basta a motivação. E as palavras possuem um poder que a gente não imagina. Então, preciso você aprender a usar as palavras corretamente. A gente está recebendo hoje o Fábio Fernandes aqui no Cantinho de Bate-Papo. Ele é escritor e palestrante. Fábio, no bloco anterior, eu perguntei para você algumas coisas que as mães não devem falar na hora de chamar a atenção do seu filho, de corrigir alguma coisa errada, né? De repente, aquela criança que não vai muito bem na escola.
ou que realmente não para quieta. Se fosse você, o que você falaria para o seu filho nessas situações? Então, a criança que dá trabalho, que está toda hora ali mexendo, quebrando, bagunçando, né? A criança desobediente. Porque se você falar para o seu filho, você é muito teimoso, moleque, ele vai gravar cada dia mais que ele é teimoso. Então você tem que falar, seja mais obediente, menino, e tentar elogiar ele quando ele tiver uma atitude positiva. Porque a mãe tem mania de criticar, o pai tem mania de criticar quando tira uma nota baixa, mas às vezes não é capaz de elogiar quando tira uma nota boa. Quando tira uma nota baixa, ei filho, você não tem jeito mesmo, você é um burro mesmo, hein? Então o que acontece? Quando tira uma nota melhor, o pai não elogia, fala, não faz mais que obrigação. Então nós temos que aprender a elogiar o próximo. É o poder da palavra. Quando você fala com uma pessoa, fala, nossa, como você emagreceu, como você está bonita, a pessoa se sente bem, ela até começa a se cuidar mais. Quando você fala uma coisa negativa para a pessoa fica com aquilo na cabeça, né? Ah, você não está bem, né? Então a pessoa já vai se sentindo mal. Então a palavra tem o poder, o elogio ajuda a pessoa a melhorar, ajuda a pessoa a crescer. Aprenda a elogiar seu filho, aprenda a usar a palavra de uma maneira positiva. Para ganhar mais dinheiro com facilidade, comece a repetir que as coisas estão fáceis na sua vida, que o dinheiro vem com facilidade. Agora você aprendeu às vezes que ganhar dinheiro é difícil, que a coisa não está boa para ninguém, que a situação está difícil. Isso fica na sua cabeça. E tudo que existe foi antes pensado. Esse aparelho que você está assistindo televisão agora, primeiro ele foi pensado antes de ser feito. Tudo que existe foi criado antes no pensamento. Thomas Edison pensou para fazer a lâmpada e até hoje ilumina a sua vida. Então, nós precisamos mudar a maneira de pensar para mudar a maneira de educar, para mudar a maneira de ocorrer as coisas na sua vida, para situações melhorarem na sua vida. Você falou algo muito importante, Fábio, em relação ao costume das pessoas falarem sempre coisas negativas, né? O não, adjetivos ruins. E quanto a gente mais fala coisa negativa, a gente mais atrai coisa negativa, né? E aí a gente pensa também em estresse, em problemas de saúde, e acaba atraindo mesmo, acaba piorando. Às vezes você quer melhorar, não sabe como está indo pelo... Tá aí, voltamos ao vivo. Eu quero agradecer a participação, um e-mail que a gente recebeu, eu não vou falar o nome, é um e-mail que veio de Mato Grosso. Ô mãe, não vai ficar hipertensa não, viu mãe? A mãe fez um depoimento aqui, eu vou passar para o especialista, ele vai orientar você e vai te ajudar. Respeitando então a identidade dessa mãe que está aqui preocupada, ela escreve o seguinte no e-mail. Eu me vi no exemplo que o entrevistado estava dando, Tati. Me sinto muito culpada. Tenho dificuldade no meu relacionamento com a minha filha. Ela é muito teimosa, é verdade mesmo, ela diz aqui. Parece que cada vez que ela fica pior. Em todos os quesitos eu detesto. Deve ser porque eu repito 1000 vezes e aí é o que ela realmente sempre acaba fazendo, o que eu falo para ela não fazer. Será que tem conserto? Se eu melhorar seguindo as dicas do entrevistado, é possível? Por favor, me ajude e que Deus me perdoe se é as minhas palavras que causaram isso na minha filha. Bom, Fábio, o que você tem a dizer a essa mãe que escreveu para a gente lá de Mato Grosso? Eu gostaria de dizer para você que é do Mato Grosso, que nos escreveu, para não ficar depressiva em relação a isso. Porque toda situação nós podemos modificar. A partir de então, desse momento que você assistiu essa entrevista, comece a mudar suas palavras. Comece a repetir coisas positivas. Você mesmo falou que repete 1000 vezes o que você não quer. Nós temos que repetir 1000 vezes o que a gente quer. Se eu falei não pense em maçã, a senhora pensou em maçã. Se eu falo pense em sorvete, você vai pensar em sorvete. Então você tem que tentar ressaltar as coisas positivas que você quer da sua filha. E também dar exemplos positivos, porque as palavras movem, os exemplos arrastam. Se eu bocejar aqui na frente da televisão, eu vou deixar você que está assistindo com sono. Então, a sua atitude também interfere na atitude dos seus filhos. Então, é importante as mães melhorarem, procurarem ler livros de autoajuda, se capacitarem, assistir bons programas, como tem na TV Século XXI. Então, é importante você aprender coisas positivas, não ficar vendo coisas ruins. Sua mãe falava, me diga com quem andas, que lhe direi quem tu és. Então, assista programas positivos, se junte a pessoas positivas, mude a maneira de pensar, que vai mudar suas atitudes. Mas não fique depressiva em relação a isso. Tudo pode ser melhorado.
Tem uma excelente notícia, então, para essa telespectadora. Um beijo para você. E ela pergunta, será que tem conserto se eu melhorar e seguir as dicas do entrevistado? Então, a resposta é sim. Boa sorte para você, viu? Não vai ficar com hipertensão, pelo amor de Deus. E aí, a outra dica, eu queria pedir para você, Fábio, para dar para essa telespectadora e talvez até para muitas outras pessoas que estão nos assistindo agora, espalhadas por esse Brasil inteiro, como é o caso dessa de Mato Grosso, que escreveu pra gente. Ela diz aqui, Tati, tenho muita dificuldade no relacionamento com minha filha, ela é muito teimosa. O que a mãe pode falar de uma maneira correta para aqueles filhos que são muito teimosos? Imagine quantas vezes a mãe repetiu para a filha, você é muito teimosa. Que ela gravou? Não faz o que eu mando. Não faz o que eu mando, né? Você tem que repetir agora, seja mais obediente, usar a palavra obediente para ela ir fixando. E isso chama programação. Você vai reprogramar o cérebro da pessoa usando palavras mais positivas. Só que muitas pessoas, muitas mães, não passam muito tempo com seus filhos, terceirizam a educação dos filhos para os professores. Como eu faço palestras para professores, secretarias de educação, em congressos internacionais de educação, eu ensino os professores a educarem os alunos da melhor forma. Aproveita e já dá umas dicas para a gente do que o professor deve falar na sala de aula, porque existem muitos também nos assistindo. Às vezes o professor repete o que a mãe fala. Ei, você não aprende nada em matemática, mesmo que sua mãe falou, hein? Bem que sua mãe falou, você não aprende nada em matemática. Então ele vai gravando que ele é burrinho em matemática. Só que nós temos que entender que, segundo Gardner, um pesquisador das inteligências, nós temos vários tipos de inteligência. Inteligência linguística, sinestésica, que é a do Pelé, jogar uma bola lá no ângulo. A inteligência linguística, a mulher tem mais habilidade de falar, de se expressar. A inteligência lógico-matemática é mais desenvolvida dos homens. A inteligência espacial, que é você se localizar, falar, ó, a TV Sexo 21 fica lá em Valinhos, naquele determinado local. Então, temos vários tipos de inteligência. Não cobre do seu filho a inteligência que ele não tem muito. Se ele não é bom em matemática, ele tem que aprender para passar de ano. Mas você tem que tentar pôr ele numa professora particular, tipo em português, que ele é bom em português, porque ele vai ser um ótimo escritor. Então, você tem que valorizar o dom dele. Então, o professor tem que aprender maneiras de educar com mais facilidade. Por isso que eu destino minhas palestras para esse público que são os professores. Porque qualquer profissão, uma jornalista, um apresentador de TV, um médico, antes de ser médico, passou como aluno. Ele teve um professor que ensinou ele. Então, os professores também têm que se capacitar mais para oferecer um conteúdo melhor na educação. Isso, e o professor também tem que contribuir para um aluno. Quando tiver reunião de pais na escola, participe. Não fique achando que o professor vai lá para te dar fumo, falar mal do seu filho. Vai, participe, faça essa interação. Porque aí o seu filho também vai perceber a importância dele, a importância de um pai estar presente para ajudar na educação. Porque é muito importante oferecer, dar amor para o seu filho. E o amor, às vezes, reflete nas suas palavras. Não na agressividade de xingar um filho e falar, você é um burro mesmo, não aprende nada. Você é um teimoso, você não vai mudar de jeito nenhum, moleque. O segredo, então, na verdade, é a gente praticar, fazer aquela lição de casa, todos os pais, para condicionar nosso cérebro a sempre pensar de forma positiva, a gente falar palavras positivas e aí acaba interferindo positivamente no comportamento do filho ou do aluno. Então, seria basicamente isso, Fábio, vou sempre procurar o oposto. Então, ai, filho, você deixa tudo bagunçado, você sempre deixa tudo bagunçado. Filho, procure ser mais organizado. Seria sempre isso. Perfeitamente. Então, eu vou pegar o lado negativo, qual que é o oposto? E vou falar para o meu filho o oposto, a palavra positiva, falar incentivando. sempre o que você quer, nunca o que você não quer. Perfeito. Meu Deus, eu não quero ser pobre. Está pensando em pobreza. Meu Deus, eu não quero engordar. Está pensando em gordura. E tem gente que usa a palavra negativa para si próprio. Falar, ai, mas eu tenho tendência para engordar. Ai, eu engordo com facilidade. Eu engordo só de olhar para essas coisas gostosas. Ela está fazendo com que todo o metabolismo dela faça ela engordar. Então, use a palavra da maneira correta. No meu livro, que é Motivação, Alcance, Sucesso Pessoal e Profissional, Vencendo Seus Medos, eu ensino técnicas de programação neurolinguística para as pessoas começarem a melhorar interiormente. Porque as coisas vão melhorar na sua vida quando você mudar a maneira de pensar, quando você mudar a maneira de encarar a realidade e se expressar de uma maneira diferente. A primeira palestra ministrada para os professores foi de motivação, com o palestrante e escritor Fábio Fernandes.